coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, vou dizer que eu quero paz. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero paz. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero paz. Aleluia. Que esse seja o nosso desejo de conhecer mais do Senhor. Mais, cada vez mais. Mas de uma forma como foi visto lá no concílio. De um Deus que não se revela apenas em palavras, mas transforma essas palavras em vida no nosso coração. Que transforma essa palavra em palavra poderosa mediante o seu amor para nos renovar. Vamos orar ao Senhor? Amém. Ricardo, ora pra gente. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Obrigado por tudo que Tens feito em nossa vida, Senhor. Principalmente pelo que fez nesse final de semana, Senhor. Somos gratos por isso. Pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Pelo Teu agir no nosso meio. Que o Senhor possa continuar agindo em nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa estar no meio de nós, sempre, nos ensinando a Tua vontade. Que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor, cada vez mais. Que possamos ser guiados pelo Teu Espírito. Senhor, obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Quão formoso é Rei do Universo. Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus.
sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Aleluia. Pastor Alex, ora pra gente. Deus amado, nós somos gratos a Deus por mais um dia. Somos gratos, ó Pai, pela tua provisão, pelo teu cuidado, ó Pai, para conosco, pelo teu amor derramado nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui nesta noite. Te agradecemos porque temos esta oportunidade, Deus. Temos, ó Deus, a liberdade de poder cultuar a Ti, de poder dar o nosso louvor. Queremos te pedir, ó Deus, a tua direção, a tua orientação para este encontro, ó Pai, para esta celebração, que tu possas estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, que tu possas manifestar, ó Deus, o teu amor mais uma vez para conosco através da tua palavra. Que essa palavra ela venha impactar os nossos corações, ela venha de encontro, ó Pai, aquilo que precisamos mudar nas nossas vidas, para que possamos, ó Deus, a cada dia melhorarmos, nos aprimorarmos, nos santificarmos, Amém. para poder melhor, ó Deus, te servir, Senhor. Amém. Que tu retires de dentro de nós, ó Pai, todos os sentimentos, ó Pai, que não revelam, ó Pai, que não manifestam, ó Deus, a tua glória, Senhor. Que tu possas estar retirando de nós tudo aquilo que não revela, ó Deus, a tua santidade, Senhor. Que verdadeiramente nós sejamos renovados a cada dia, ó Deus, para que a cada dia, ó Pai, nós possamos ser espelhos aqui no mundo, possamos refletir, ó Pai, aquilo que tu és, ó Deus, para as pessoas. Que as pessoas possam ver essa diferença nas nossas vidas, ó Pai. Que tu possas perdoar, Senhor, os nossos pecados, ó Deus. Possas perdoar as nossas falhas, ó Pai. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. De mãos dadas, cantemos ao Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito,
bênção essa noite, não? Bênção. Eu só estou ouvindo os comentários do que aconteceu nesse cursinho. Desde segunda-feira o pessoal ligando e dizendo: pastor, que bênção, o que aconteceu com isso? Eu tenho que mandar não sei quem. Bênção, bênção, a gente sai até mais renovado. Cada vez que acontece um cursilho, eu fico esperando para ver quem vai conseguir dar uma definição do que é aquilo. Eu fui para o meu cursilho em 2009, eu não lembro qual é o número, tu lembra? 73º cursilho aí. Eu não lembro o número, eu sou ruim de número pra caramba. E eu saí de lá com essa sensação: rapaz, o que foi isso que eu vivi aqui? Um momento muito especial na minha vida, de cura de Deus em algumas questões na minha vida. Mas, como eu já disse aos irmãos, a melhor definição para mim até hoje foi a do Joaquim. A do Joaquim para mim é a mais marcante de todas. O Joaquim, nós começamos ano passado o cursilho e ele vai lá só para um único momento. Ele tem que ir lá para aquele momento. E como vocês sabem que vocês não podem falar o que aconteceu lá, então você vai imaginar qual é esse único momento. Mas ele vai lá. E o Joaquim, quando ele voltou do cursilho, ele estava destruído. Destruído. Um homem que serviu ao Senhor com seriedade a vida dele todinha. E de repente, com 50 e tantos anos, a vida dele fez assim. Destruiu tudo. Aí ele veio para acompanhamento, no aconselhamento bíblico, ficamos andando aí uns 6 meses. E aí Deus foi reconstruindo. Mas tinha umas questões que eu disse assim: rapaz, ele só vai entender isso quando ele passar no cursinho. Ele está entendendo, está reconstruindo, mas quando ele passar no cursinho, ele vai entender. E aí eu olhei para ele e disse: ô Joaquim, estou te mandando para o cursinho, tu vai para Recife. Você vê como isso é marcante na vida da gente. Na época não tinha aqui. E nós mandávamos para Recife, pagava passagem aérea e tudo pro camarada aí. Manel foi nessa época, né, Manel? Foi a primeira vez que eu andou de avião, com mais uns 5 que nunca tinham andado de avião. E aí eles foram cantando no avião aquele hino sagrado, né? Foi por medo de avião. Eu segurei essa primeira vez na tua mão e eles seguraram na mão dos outros, né? Com medo do avião cair. Mandei o Joaquim para lá e quando o Joaquim voltou, ele veio aqui na igreja e disse: irmãos, eu não sei até agora o que foi aquilo. Eu não sei se foi a igreja que subiu, se foi o céu que desceu. Eu só sei que o mistério é profundo. Quem foi agora sabe o que a gente está falando. Sabe que não foi nenhum exagero do que nós dissemos na propaganda. Vá para o cursilho. O que aconteceu ali é profundo. E ao mesmo tempo que talvez você tenha mais ficado impactado é com uma coisa simples. Ninguém ficou lá manipulando musiquinha para ver se você se convertia, para ver se você era tocado, né? O cara pregando musiquinha de fundo. Não é uma coisa tão simples. Agora, o quarto dia é um desafio. Primeiro porque a gente não quer sair de lá. Cici me abraçou na sexta-feira. Pastor, eu não quero ir embora daqui, mas isso agora que está começando. Agora que está começando. E o quarto dia não é fácil. Você volta para a realidade nua e crua. E a minha foi bem nua e crua. Eu levantei 5 horas da manhã para começar a levar os irmãos para o aeroporto. E foi uma bênção. Os irmãos não queriam pegar o avião lá no aeroporto, o pessoal de Araraquara, e choraram lá no aeroporto. Aí voltei aqui para pegar mais uma turma para levar para o aeroporto. Aí nessa hora que eu levei, que eu fui pegar o carro para ir buscar Dom Paulo,
Tinha lá uma multa para mim. Benção, aleluia. Glória a Deus. Mas você tá no impacto de cursinho. Vamos embora. Vem pegar o bispo. Quando eu estou voltando, rapaz, na L2, eu não vi um semáforo no final da L2. Só olhei para o lado, não vi o carro e entrei com tudo. Polícia, atrás de mim. Benção. Eu disse, olha que benção, segunda multa aí. Aí desci do carro, entreguei os documentos, o policial olha para minha cara e diz assim, tá irregular o carro, vai ser apreendido. Que benção. Aí eu liguei pro cara que me vendeu o carro e disse, não, tá tudo certo. Não, tá irregular, não tá pago PVA. Aí arrumamos um táxi para Dom Paulo. Imagina, o bispo comigo no carro e nessa situação. Arrumamos um táxi, vai lá, Dom Paulo, e eu fui resolver levar lá, foi meu carro pro depósito. Mas você sabe o que era interessante? Era a paz. Eu liguei para o reverendo André, ele foi me buscar lá no depósito. Ele começou a olhar e disse assim, rapaz, esse homem está em estado alfa mesmo. Não! E se tu acha que acabou aí, a gente decidiu ir para Planaltina de Goiás para tentar resolver, para descobrir esse negócio do que estava irregular no carro. Passamos na casa dele, tomamos uma água, fomos para Planaltina. Quando chegamos em Planaltina, de Goiás, eu descobri que a minha carteira tinha ficado na casa dele. Mesmo. Aí como era 1h da tarde, só ia abrir às 2 o Detran, não, então a gente volta, pega e volta de novo. Pegamos engarrafamento de Sobradinho. Você sabe o que é interessante? Nada me roubou a paz. O 4º dia foi suportável. Agora você quer saber o que é melhor? É que o guarda agiu arbitrariamente, a documentação estava toda paga. Está tudo pago, não tem nada irregular com o carro. E agora é uma burocracia para tirar. Estamos aí por conta de um documento agora, mas tudo bem. E eu fiquei pensando, cara, como o 4º dia é cruel. E a questão é como é que você reage depois daquela experiência. E aí eu lembrei da experiência do missionário Enio. O Enio para mim não fez a melhor definição de cursilho. Para mim a do Joaquim é impagável. Mas o Enio para mim conseguiu captar a melhor ilustração do cursilho. O Enio fez o cursilho dele em dezembro. E eu cheguei no sábado à tarde lá, estava ele, a esposa dele, né, a Darlene, com um barrigão esperando o nenê, e o doido do Ítalo com eles lá. Aí eu perguntei, e aí, Enio? E ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu estou me sentindo no Monte da Transfiguração. Cara, você sabe o que é interessante? É porque foi isso que eu fiquei pensando quando começou a acontecer essa maluquice na segunda-feira comigo. Eu disse assim, o que acontece depois do Monte da Transfiguração? E eu quero olhar rapidinho contigo isso, porque a gente quer ouvir vocês um pouco hoje sobre a sua experiência. Mas Marcos 9, fala do Monte da Transfiguração, em que os discípulos viveram uma experiência única com o Senhor. O que é o Monte da Transfiguração de uma forma bem básica? Ou de uma forma bem básica, o Monte da Transfiguração nada mais é do que a descida do céu em determinado lugar. No caso ali, o monte. Naquela montanha, 3 discípulos tiveram a experiência de ver o que era o céu na terra. Experiência profunda, né? Profunda. Depois deles verem essa manifestação do céu na terra, eles saem do monte e se deparam com uma dura realidade. Se você está olhando Marcos 9, você vai estar acompanhando o que eu estou falando. Eles se deparam com um rapaz enfermo e possuído de demônio. Eles acabaram de sair de uma experiência única. E agora eles vão viver outra. Fora do monte, fora daquela experiência, a vida é cruel com muitas pessoas. Mas Cristo ensina como é que eles vão lidar com o poder de Deus, que alcançou a vida deles, para alcançar a vida do outro, para transformar a vida do outro. E Cristo manifesta isso ao curar e expulsar o demônio que estava naquele rapaz. É esse poder do céu que chegou na terra.
Você está entendendo qual é a primeira implicação de você ter vivido no Monte da Transfiguração? Você está entendendo qual é a primeira implicação de você ter vivido aqueles dias todinhos no cursilho? Está na hora de começar a trazer cura. Está na hora de começar a trazer libertação para outros. Deus não te leva no Monte da Transfiguração apenas para você contemplar, achar lindo e maravilhoso aquele lugar. Deus te leva para te encher o coração, encher de esperança, encher de poder de Deus, para querer ver aquilo na vida de outros. Desde segunda-feira que eu estou vendo pessoas que entenderam isso. O pessoal de Araraquara já me ligou, 3 me ligaram. Vinícius falou, pastor, eu estou mandando uns 4 em dezembro. Pastor Lídio disse, olha, eu preciso mandar pelo menos 2. E hoje o pastor Joel disse assim, quando sair a promoção, me avisa, promoção de passagem, né? Promoção de passagem aérea. Eu tenho 3 para mandar. Mas é só mandando? Não. Hoje à noite eles estão começando as decúrias deles, lá em Araraquara. Eles não querem que a coisa pare. Aquilo marcou, aquilo transformou a vida deles. Eu saí do monte dessa experiência é para que outros experimentem. Isso não pode ficar preso em mim. Não pode ficar para mim. Talvez você não saiba, mas teve gente que fez o cursilho porque outros pagaram. Outros disseram, cara, isso é tão importante que eu estou pagando para outro fazer. Nós temos um caso aqui na igreja muito legal. Esse é mais interessante porque ele ainda nem fez o cursilho e já pagou para 6. Você está entendendo? Isso não pode parar. Agora, você sabe quando que isso para? É porque depois de Cristo mostrar o que acontece após estar no Monte da Transfiguração, vem uma cena. Cristo olha para os discípulos e vai ensinar o segredo. Depois de todo aquele poder manifesto, tanto na manifestação do céu na terra, quanto na vida de uma pessoa, versículo 30 de Marcos, Cristo olhou para os seus discípulos e disse, e tendo partido dali, depois dessa experiência única de transfiguração, de cura e libertação de um homem, tendo partido dali, passavam pela Galiléia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Eu não quero agora estradalhar, eu quero conversar com vocês que são meus discípulos. Vocês que viram tudo isso. Eu tenho algo para te dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e o matarão. E mais 3 dias depois da sua morte ele ressuscitará. Sabe qual é o segredo disso tudo? É porque eu, Jesus, vou morrer por vocês. Vou ressuscitar para que esse poder continue vivo. Esse é o segredo. Mas olha que interessante o versículo 32. Eles, contudo, não compreendiam isso. E temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. De que discorrias pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio. Porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era. Quem era? Você está entendendo o que é que mata esse tipo de experiência? Você viver toda aquela experiência e sair dessa experiência soberbo, se achando melhor que os outros, se achando especial porque Deus fez algo espetacular na sua vida. Do tipo, eu estava lá, você não estava, o que você sabe? Sabe? E é isso que é lamentável. Às vezes Deus faz coisas tremendas em outros movimentos. E esses movimentos se perdem porque eles perdem a essência de ser servo, de servir.
E aí começa uma feira de vaidades, de disputas pessoais, para ver quem é o maior, quem vai aparecer, quem vai fazer. Que coisa do inferno isso! Que coisa diabólica, satânica! Quando Cristo me convida a viver o monte da transfiguração, ver o poder dele manifesto, sabe qual é a minha vontade? É de ser servo. Não é de ser o maior. E essa é a única coisa que pode fazer parar esse movimento. Pessoas soberbas querendo servir. Porque soberbos não servem. Soberbos se exaltam. E você tem diante de você agora a decisão. Quem vai ser o maior depois disso? Ou quem será o servo? Olha o que Jesus diz para eles. Ele, assentando, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Está dando para entender? Quem é o primeiro? É aquele que se dispõe a servir. Não é aquele que quer estar à frente. Estar com Cristo no monte da transfiguração, estar com Cristo no poder manifesto, é um convite para servirmos e não para aparecermos. E para que não fique dúvida, Jesus toma um exemplo fantástico. Versículo 36 diz: trazendo uma criança, colocou no meio deles e tomando-a nos braços disse: qualquer que recebeu uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Por que ele tomou a criança? Vamos voltar um pouquinho às estruturas da época de Jesus? Antes de voltar à época de Jesus, quem gostaria de ficar cuidando de criança? Tem um monte de gente que diz: ai meu Deus, vai dar muito trabalho. Só que na época de Jesus tinha um agravante, não era apenas o fato de ser criança que dá trabalho. Na sociedade de Jesus, criança não era nada. Criança era insignificante. Tanto para os gregos, que se nascia uma criança deficiente, dependendo da cultura grega que ele tinha recebido, tipo, se fosse espartano, eles o matavam, como se fosse numa melhorzinha civilizada, era visto apenas como objeto que havia de crescer, porque enquanto criança também não era nada. E mesmo na cultura judaica da época de Jesus, há uma famosa oração de um rabino chamado Shammai. E Shammai orava dizendo: Deus, obrigado, porque eu não sou um homem de mau caráter. Obrigado, porque eu não sou mulher, porque mulher também não valia nada. E obrigado, porque eu não sou mais criança. E o que é que Jesus está dizendo? Depois que você passa pelo monte da transfiguração, você sabe quem você quer acolher? Aquele que todo mundo chama de insignificante. Sabe a quem você quer servir? Aquele que aos teus olhos antes era insignificante. Você desce da tua soberba para acolher o insignificante. O que foi que ele fez? Ele tomou a criança, colocou-a no seu colo, em seus braços, e disse: quando você faz isso, você está acolhendo a mim. Você está entendendo? Qual é o desafio agora que você saiu do monte da transfiguração, como disse o missionário Lênio? É sair do seu mundinho pessoal. É sair do seu orgulho pessoal. Da sua soberba pessoal. E acolher aqueles que antes você julgava insignificantes. Servir
quem você julgava insignificante. Porque agora ele não é mais insignificante. Ele passou a ser teu irmão. Irmão. Uma das coisas tão tristes que eu lamento na fé cristã foi quando a gente inventou aquele papo de que todas as pessoas são criaturas e não filhos de Deus. Uma interpretação errada de João 1,12 saíram com esse papo. Não, lá fora a pessoa é criatura de Deus, não é filho de Deus, não. Essa é uma teologia. Todos os homens, em todos os tempos, são filhos de Deus. Uns se manterão rebeldes e outros serão reconciliados. Mas todos são filhos. E quando a gente entende isso, aquele que antes eu julgava insignificante passa para mim a ser meu irmão. Por isso Cristo diz, quando você acolhe esse insignificante, você está acolhendo a quem? A mim. E ele completa dizendo, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Você acabou de receber ao Pai. A minha questão é, como é que você vai responder no seu quarto dia, depois de ter passado pelo monte da transfiguração? Depois de ter experimentado o amor de Deus de uma forma tão especial ali naquele lugar. Você pode fazer daquela experiência um motivo de soberba, se achando especial demais para Deus ter agido e falado com você daquele jeito. Ou você pode fazer dessa experiência uma experiência de quebrantamento. Senhor, eu não sou nada. Eu não merecia nada dessa experiência. O Senhor me amou tanto. O Senhor me amou tanto que a única forma de retribuir isso é amando ao meu semelhante. Esse é meu desafio para você. Que a tua experiência naquele lugar agora sirva de testemunho para o mundo do amor de Deus. E esse testemunho será verdadeiro quando você manifestar não só o poder de Deus ao mundo, que é capaz de curar e libertar pessoas, mas quando esse poder de Deus puder ser manifesto, ou for manifesto, por meio da capacidade de amar em serviço ao teu semelhante. Eu quero orar com você para que Deus nos ajude a vivermos isso no nosso quarto dia. Vamos orar, reverendo André, ora para a gente. Senhor Jesus Cristo, nós vos agradecemos pelos imensos dons e graças com os quais o Senhor nos abençoou. Te pedimos a graça, Pai, de agora tomar a nossa cruz e seguir a Ti neste mundo, sendo sal da terra e luz, a fim de que, onde o Senhor estiver, estejamos também nós a servir e amar o próximo. Capacita-nos em nome de Jesus, te pedimos no poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Já posso começar com o testemunho? Pode? Então começa. Agora. Manda. Uma das dinâmicas da revisão cursilista é também ouvirmos as suas experiências. Conhecermos o que você viveu aqui. Você já sabe o que você vai fazer com essa experiência. Mas agora é hora de ouvirmos as suas histórias. Quer começar? Quero. Então manda a brasa. Eu cheguei no cursilho, desse cursilho, né? Desse cursilho. Desce agora. E aí, lá já encontrando o arcebispo, pegando ele no aeroporto, Dona Márcia propôs um serviço dentro do cursilho. Eu disse que eu não podia, porque eu tinha que sair do cursilho. Na nossa cabeça, quem vai trabalhar tem que dar tudo, né? Dedicação integral. É lógico que nem todos podem fazê-lo, mas o que aconteceu foi o seguinte: ele disse para que eu assumisse a função de auxiliar, é aquele que fica lá na mesa. E eu perguntei o que é um auxiliar.
Não, auxiliar é aquele que fica auxiliando. Falei, mas eu não posso. Não, fica tranquilo, que o cargo de auxiliar é muito tranquilo. O cargo, né? A função, né? O serviço. Tudo bem, vamos lá. Aí me passaram o serviço. Vai dar. No sábado eu saí, retornei. E num certo momento eu falei para a equipe de base, olha, o auxiliar não faz muita coisa não, né? Eu estou às vezes aqui me sentindo jogado aqui no canto, eu queria fazer alguma coisa a mais. Aí a menina da base disse assim, não, pastor, você é um mero office boy. Eu achei aquilo mais, você é um mero office boy do possível. Aí eu falei, aí eu entendi assim mais profundamente o que é o cursilho, né? Eu falei, pô, estou começando uma posição boa, né? Eu sou um mero office boy. E partilhando com a Ayrton no quarto dia, eu falei, olha, a dinâmica do cursilho é essa. Se você entender que você é um servo inútil e você está fazendo o que você deveria fazer e que você não é digno de crédito nem de mérito, aí você vai estar fazendo tudo o que é necessário. Tudo o que é necessário para a sua missão e para o trabalho da evangelização. Esse é o meu testemunho de um mero auxiliar, um mero office boy. E o mero office boy ficou ali, né? Vai e volta, vai na chuva, vai não sei aonde, vai comprar pão, aguentando o Atadeus, compra pão, tranquei a Raquel em casa. Com a mulher em casa. Coisa de louco. Então, assim, e você vê que Deus está agindo ali o tempo todo. Né? E quando termina tudo aquilo, você fala, olha, que coisa boa. Eu fui como é que era o nome do office boy antes? Eu fui um mero contínuo e Deus agiu. Que maravilha, que maravilha. Quem não foi contínuo? E quem participou? E quem recebeu a graça? E quem agraciou? Também foi um mero contínuo. Só que de uma forma diferente. De uma forma, eu não sei se é mistérica, dinâmica, não sei. É você que vai dizer isso. Vamos servir então, em nome de Jesus. Bênção. Nós queremos agora franquear para quem quiser contar o que foi o conselho para você. Vamos lá, Pedro. Conta pra gente. Levantei o braço aí por um impulso mesmo, né? Assim, porque geralmente eu faço essas coisas. Uma palavra assim, eu gostaria de resumir assim, que foi realmente tremendo e foi transformador, né? Eu há muito tempo assim que eu venho buscando assim, né, tentando me aproximar, né, mais assim de Deus, desse poder superior, né? Só que essas amarras assim do mundo, né, fazem com que a gente cada vez mais se afaste, né? Parece que quando a gente vai tomando o rumo, vem certas coisas e não vai, você não serve para isso, você tem que ficar aqui comigo, aqui no mundo mesmo, né? Aí você vai tentando e o mundo vai te afastando. E nesses últimos tempos, né, eu estava assim, simplesmente desesperado, porque eu não sabia mais o que fazer para resolver certas coisas. Essas questões das minhas idolatrias da minha vida mesmo, né? E assim, por mais que eu tenha sido uma pessoa que sempre procurei tentar, entendeu? Assim, absorver algum conhecimento de Deus e colocar isso dentro da minha vida através da palavra, mas eu acho que isso nunca foi muito real na minha vida, sabe? Porque eu sempre estava entre a cruz e a espada, né? E sempre me entregando a espada, né? De preferência, né? E aí de 2 meses, não sei, eu acho 2 meses e pouco pra cá, meu irmão, né? Que tá ali, o Ítalo, né? Pra quem não sabe, né? Ele veio me falar desse negócio do cursilho. Eu falei, como é que funciona esse negócio? Ele falou, é um cursilho, como o nome mesmo diz, né? É um mini curso de teoria. Eu falei, que ótimo, eu estou precisando disso mesmo, né? Tipo isso, né? Aí eu peguei e falei, vou sim, né? Eu falei, como é que esse negócio? Ele pegou e me entregou a ficha, né? Aí já começou com essa já, né? Ele me entregou a ficha, eu assinei a ficha todinha e tinha um negócio lá da taxa lá no final. Rapaz, velho, bicho, eu não tenho esse dinheiro.
Aí ele falou, bicho, não esquenta não, você vai e Deus vai dar um jeito aí, pra gente ver esse negócio aí, como é que vai pagar e tal. E nesses 2 meses aí, né, eu confesso assim pra vocês que eu pedi muito pra Deus, sabe, pra quebrantar o meu coração, porque tinha uma coisa que eu tinha certeza que ia acontecer, que quando chegasse perto da hora, muita coisa ia querer me tirar desse momento. E eu pedi muito, eu tava muito com isso na cabeça, aí diminuiu o tempo, 1 mês e meio, 1 mês, falei, cara, tá chegando. E eu e meu irmão tinha discutido sobre o negócio do emprego, porque eu tinha falado pra ele, cara, eu tô precisando trabalhar e tal, eu já tava correndo atrás de emprego e tal. Ele falou, cara, esquece esse negócio de emprego, vamos resolver esse negócio da sua vida espiritual primeiro, depois a gente arruma um emprego pra você. Falei, não, beleza e tal, e o tempo foi passando, aí tava faltando 2 semanas, eu, cara, tá chegando, eu tenho que estar preparado. Aí quando foi passando aí 4 dias, aí 3 dias, eu já pegando minha Bíblia, já arrumando caderno, caneta para anotar as coisas e tal. Falei, cara, eu tenho que aproveitar isso o máximo possível, né? Porque esse é um cursilho, né, de teologia, vai ter muita coisa lá, né, eu vou ter que aprender alguma coisa. Falei, quem sabe não tenho a resposta, né, pro problema, né, dos problemas da minha vida, né. E no último dia, né, assim, na quinta-feira, né, passada, como eu já previa já, né, eu não sei se eu previa ou era Deus que colocava aquilo em mim, né, assim, de alguma forma, né, toma cuidado que na hora que estiver chegando, meu irmão, vai vir forças que vão querer te tirar, né, forças essas são a gente mesmo, né, são a corrupção da gente mesmo, né, a gente que quer o mundo, né. E realmente, né, aí aconteceu várias coisas no dia, né, já começou de manhã, foi se arrastando pela tarde, né, e deu 4 horas da tarde, eu tava naquela e já não, cara, eu não vou pra esse negócio, eu não vou, e um diabinho aqui, um anjinho aqui, tu vai, tu não vai, e eu, cara, meu Deus do céu, cara, o que eu faço, cara, eu vou pra esse negócio ou não vou? Só sei que me deu... aí eu decidi, falei, eu vou pra casa agora e vou me arrumar e vou. As minhas coisas já estavam arrumadas. Só o que eu tinha que fazer era passar minha roupa, né, e comparecer aqui no horário, né. Aí antes de vir ainda aconteceu um lance lá em casa ainda pra me tirar de foco. E isso meia hora antes de eu entrar no ônibus pra vir de lá pra cá, né. E eu não estava sabendo como lidar com aquela situação. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, me ajuda. Coloca uma ideia na minha cabeça, o que eu faço agora, né? E ele pegou e colocou uma ideia na minha cabeça mesmo, e eu agi daquela forma e deu certo. Acabou que eu decidi por vir, peguei meu ônibus, eu fiquei totalmente satisfeito. O alívio que já me deu foi da hora, já deu que eu entrei no ônibus, eu falei, eu tô indo, eu nem acredito nisso. Eu tô indo, né? Aí falando do cursilho mesmo assim, né, realmente lá, porque já começou de antes, é isso que eu estou querendo assim explicar para vocês, né, que parece que esse trabalho espiritual já começou, foi antes do cursilho começar, antes de eu entrar naquele lugar, entendeu? Já tinha começado um trabalho espiritual na minha vida, eu tenho certeza disso, né? Eu falei ontem com meu irmão, né, a respeito disso, né? Eu tenho certeza que ele orou muito para mim, eu tenho certeza que o pastor orou por mim, até minha mãe, que eu tenho uma rusga com ela enorme, ela deve ter orado por mim, porque ela estava sabendo, imagino eu, não sei, né? A gente não conversou sobre isso, né? E lá, para falar a verdade, foi o que eu esperava mesmo, assim, sabe? Esse encontro com Deus, assim, tremendo, né? Mas eu nem imaginava que ia ser tão intenso, sabe? E eu não imaginava assim que ia ter assim, esse cuidado, entendeu? Que as pessoas tiveram com a nossa vida lá naquele lugar, sabe? Tão compromissadas, entendeu? Com a nossa causa, né? Assim, a gente estar ali. E tem muitos momentos, é difícil, gente, falar aqui. Eu vou resumir um pouco para não estender muito, né? Esse lance da empatia lá nas decúrias, sabe? A gente, né?
em empatia, né? Eu com os meus companheiros lá, entendeu? A gente interagindo. Você via nego entrando lá duro, armado, blindado, né? Como uns falaram, né? Acorrentado mesmo. Eu não vim aqui fazer nada, meu irmão, nesse lugar aqui. Eu não vim tirar nada daqui e sair de lá com o espírito renovado. A sensação que eu tenho é essa. De espírito renovado, de tirar amarras de mim, entendeu? Assim, realmente que eu não estava conseguindo fazer isso sozinho. E uma coisa que eu ouvi lá, assim, uma frase que eu ouvi lá que me impactou muito foi, eu não sei quem foi que falou isso, só sei que eu escutei isso da boca de alguém. Que o possível a gente faz e que o impossível Jesus faz pra gente. E lá eu tive a prova disso, porque realmente essas coisas, essas minhas, como é que eu falei mesmo, idolatrias, né, assim, eu não estava conseguindo sozinho, eu não sabia mais aonde, entendeu? Ao que recorrer. Eu sabia que Jesus podia, que Jesus ia fazer isso por mim, mas eu não sabia como, eu precisava dessa bula, entendeu, que me entregaram lá, né, dessa montanha de informações que eu recebi lá. O que eu estava precisando mesmo era disso, sabe? Desses dias, entendeu? Eu não sei falar o que é, entendeu? Pra falar a verdade, eu não sei falar o que é. Só sei que foi uma convivência tão boa, entendeu? Eu falei até pra alguém lá, eu falei, rapaz, se tiver algum lugar parecido com o paraíso, deve ser assim, não é? Tipo assim, porque, né, as pessoas convivendo em harmonia, em paz, sabe? Esse negócio assim do servir ao próximo, eu fiquei de cara com aquilo, aquelas pessoas acordando 5h30 da manhã para fazer café da manhã pra gente, a gente ia, assistia palestra e tal, e depois voltar, e tinha cafezinho, almoço, não sei o que, oração, sabe? Nossa, eu nunca vi aquilo em lugar nenhum do mundo, entendeu? E tipo assim, eu acho que se Deus tem uma proposta pra gente na nossa vida, é aquilo, né? Me pediram lá para resumir, assim, para falar sobre isso, né? E a coisa mais assim que me veio na cabeça na hora foi aqueles ideais da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. Foi isso, né? Então, assim, foi isso que eu senti lá dentro. A verdade foi essa. Não vou me estender muito não, gente. É isso aí mesmo, entendeu? Foi ótimo, foi maravilhoso. E eu quero viver esse 4º dia eternamente na minha vida. Que Deus me dê força para isso. Beleza. Quem mais gostaria de falar da sua experiência com o Sinistro? Fernanda, vem lá, Fernanda. Hoje eu vou falar, tá? Hoje você vai falar? Porque toda hora que chamava alguém para falar, eles ficavam assim, tá? Mas querendo falar, né? Quando a Ayrton falou aqui do monte da transfiguração eu tinha pensado no Cursilo mais ou menos dessa forma, mas eu não tinha lembrado de Marcos, eu tinha lembrado de Moisés, quando ele sobe ao monte e ele volta brilhando, né? E ele recebe um conselho para ele colocar um véu no rosto. E ele coloca esse véu. E o conselho não foi Deus que deu, foi o homem. E segunda-feira eu estava pensando sobre isso, eu falei, Senhor, eu não quero jamais seguir os conselhos dos homens. Eu quero que, se for para alguém ver alguma coisa, que veja o brilho do Senhor na minha vida. Eu fiz o cursilho, a minha menina tem 13, há 11 anos e meio atrás. Então a Fernanda que eu sou hoje foi por causa desse encontro que eu tive com o Senhor há 11 anos e meio atrás. E quando o Ayrton falou ano passado, né, eu falei, eu quero ir. Porque eu já sabia o que acontecia lá. E mudou a minha vida. Porque quando eu fui no cursilho a primeira vez, eu tinha tanto ressentimento, eu tinha tanta mágoa, eu tinha acabado de fazer um aborto, eu estava tão sentida com aquilo.
E ao contrário desse, eu chorei tanto que no dia de no domingo pela manhã, quando eu acordei, eles tiveram que me socorrer com bolsas, porque meu rosto inchou, que eu tenho tipo uma alergia ao sal da lágrima. E teve que pôr bolsa no rosto e tudo, mas mudou a minha vida. E eu vivo esse quarto dia há muito tempo. E eu vi a minha vida sendo transformada mesmo. Quem me conhece sabe, eu resolvi aprender a palavra do Senhor, eu resolvi estudar, eu resolvi que a minha vida seria realmente o que o Senhor tinha para mim. Aí eu ingressei numa igreja e comecei a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tinha me dado acerca de dons. Eu comecei a usar, né? E eu via as coisas acontecerem. Eu via Deus agindo, eu via Deus trabalhando. Na minha casa eu fui a primeira a converter. Hoje na minha casa todos são cristãos, né? E eu vi minha mãe indo para a igreja, eu vi meu pai, eu vi meu irmão, eu vi minha cunhada, eu vi minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha batizou esse ano. E assim foi indo, um por um atrás do outro. Sem aquela força, você tá ali, não, você tem que fazer, você tem que ser assim, é assim que diz, não. As pessoas olhando você praticar e falavam assim, nossa, mas você age assim, você não sei o quê, mas o mundo diz para fazer assim. E você olha e fala assim, não, mas a palavra de Deus diz assim. E eu coloquei o Senhor no ápice, né? É Ele em primeiro lugar. E eu vi a minha vida transformar, e hoje eu estou vendo o meu marido transformar, os meus filhos, uma bênção. O meu lar, a gente tem problema, tem dificuldade? Tem. Mas é igual a Ayrton falou, é uma tranquilidade, a gente recebe a notícia assim, a gente sabe que o Senhor já tem a solução, que a gente só precisa encontrar aquilo ali, né? Então eu queria falar que foi isso, que o cursilho realmente funciona na vida da gente, né? Que a transformação, a escolha pelo Senhor realmente é a melhor. E esse cursilho dessa vez também falou muito comigo, porque eu vinha muito magoada com questão de igreja, de pastor. Eu fui pedida para sair da igreja, né? Pediram para sair da igreja. E isso foi há 2 semanas atrás, antes do cursilho. E ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa da igreja, porque uma outra pessoa que estava fazendo um evento na igreja também saiu da igreja, e o evento é amanhã. E eles queriam uma solução, o que fazia? E na hora assim, eu fiquei pensando, falei, Senhor, mandaram eu sair agora. O que eu faço? O que eu faço? Porque a ordem do pastor é que eu não ponha nem o pé na igreja. Que o segurança não abre nem o portão para o meu carro entrar. E eu falei, e agora? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, mas e aquelas vidas que estão lá, né? Que às vezes não conhecem o Senhor como eu já conheci, que não experimentaram de Deus como eu já experimentei. E aí eu fui atrás e fui reorganizar e tudo. Em questão de 3 horas já estava todo o evento pronto. E eu pude usar aquilo que Deus me ensinou a fazer, que foi um dom que Deus me deu, que eu vejo que é um dom de Deus isso aí. E aí as pessoas falaram assim, onde você estava esse final de semana? Com você falar com você? Eu falei, eu estava num curso, mas o que é isso? Aí eu usei o mesmo termo do irmão, né? Olha, é um curso intensivo de teologia. E aí eles sabem que eu faço graduado aqui, né? Eu falei, ué, Fernanda, por que você não me convidou? Eu falei, não, vai ter outra, é 6, 7, 8 e 9 de dezembro, já vou fazer sua ficha. E eu já tenho 5 pessoas que querem fazer. Eu falei assim, e você vai? Eu falei, vou de novo, toda vez que tiver um vou. Eu falei, então você me avisa, porque eu vou. Eu falei assim, eu não sei se você vai voltar igual você foi. Não tem problema não, eu quero mudar minha vida mesmo, pra pensar. Então é isso, que as pessoas vejam na vida da gente a transformação que o Senhor faz, que só Ele para fazer isso. Amém. Eu já ia pedir pra você falar, Marcelo. Mas Marcelo tem que falar. Agora ele é um homem sério, casou. Casou! Você sabe que o Marcelo entrou pra história do cursilho. É o primeiro, ele e a Ellen. É o primeiro e único casamento feito na história do cursilho. Nossa, cara.
Foi forte. Quarto dia foi forte. Ninguém lembrou na segunda. Uma boa noite, meus irmãos. Boa noite, meu querido. Irmãos, gostaria de ler aqui um versículo da palavra de Deus, Romanos, no capítulo 8. Eu não sei, pastor, mas toda vez que eu tenho a oportunidade para falar alguma coisa que Deus tem feito na nossa vida, dá um certo temor, sabe? Uma coisa assim, é difícil de explicar isso para os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo de número 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, irmãos. Eu preciso de fazer esse agradecimento, porque se eu estou aqui com os irmãos, é pela abençoada esposa que Deus me deu, que é a pessoa que continua acreditando nesse marido. Né? Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Pastor Ailton, o senhor me desculpa, mas de vez em quando os irmãos vão ver nas minhas orações, eu recorrer sempre agradecendo a Deus por Ele ter escrito uma agenda na eternidade, onde todos os meus dias já foram escritos, determinados, contados, sem nenhum deles ainda ter acontecido. E eu agradeço a Deus por isso, irmãos, porque se nós estamos aqui, eu vou contar para os irmãos uma trajetória até o possível, né? É interessante como Deus ele faz as coisas de maneira perfeita, e nosso Deus é um Deus perfeito. E Ele, quando Ele quer alguma coisa, ou quer fazer alguma coisa na vida da gente, às vezes o caminho de Deus é um tanto meio que estranho aos nossos olhos. A minha esposa, ela encontrou por um acaso, ou procurando na internet, uma faculdade teológica para a gente participar de um curso, né? E aí minha esposa encontra aqui a CEBI. E ela faz a minha matrícula, e ela paga a minha mensalidade. Assim, irmãos, porque para os irmãos entenderem o que eu vou dizer aqui, amados, não quero que os irmãos sigam o meu exemplo, porque eu sou uma pessoa que sempre trabalho no desencorajamento, não no encorajamento. Porque, irmãos, eu sou uma pessoa muito criteriosa com as coisas de Deus. Eu trabalhei 14 anos na Assembleia de Deus, passei também por outras denominações, né, na frente, trabalhando como ministro do Evangelho. E de tanta burdoada, pastor, de tanta burdoada, quando eu fui para esse conselho, eu não acreditava em mais nada. A única coisa que eu nunca deixei de acreditar é a mensagem que o Senhor me deu quando Ele me chamou para o Evangelho. Comunica a outras pessoas aquilo que eu fiz na sua vida. Prega o Evangelho. Isso é uma coisa. Ainda que eu deixei de acreditar, ainda que eu deixei de acreditar na comunidade, não no Evangelho. Eu deixei de acreditar na comunidade. Essa vida em comunidade. Então, minha esposa foi. Deixa eu receber. Já fez matrícula, já ligou para cá, já conversou com o Denis, né? Aí já fez matrícula, pagou e todo mês está pagando, né? E tudo. E aí, pastor, eu comecei lendo o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, eu vou citar só a sequência do cursinho. Eu comecei lendo o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, aquele Igreja e Últimas Coisas, ele fez 3 livros desses. E ali eu peguei o livro, o capítulo do pacto. Então ele fala sobre aliança, agora eu vou falar para os maridos, sabe? Aí lá no teu capítulo que diz que a mulher precisa da aliança, né? Para estar lembrando, o Dr. Martin Lloyd Jones fala que a aliança é uma forma de você sempre trazer de maneira visível uma graça invisível, né? Externar e tudo. Pastor, 10 anos casado com ela, só que até então não tinha aliança. Aí depois que eu li esse livro, ela começou a falar na minha cabeça. Aí eu falei, Branca, vamos lá então, eu passo o cartão. Eu falei, não, cartão não. Cheque, predatório. Não, também no cheque não. Tem que ser no dinheiro. Aí o senhor me deu um trabalho, já peguei
a parte, fomos lá, eu comprei, paguei no dinheiro. Tá bom, aí. Em seguida, aí aparece o cursinho. Aí eu falei, Branca, é muito caro, Branca, sabe, esses movimentos, essas reuniões, sabe? Porque, irmãos, olha, assim, eu fui para o cursinho, eu não fui para o cursinho porque eu quis ir para o cursinho. Eu não fui para o cursinho para buscar nada. Assim como chegamos na reunião, a primeira reunião, estava todo mundo, né, na nossa decúnia, né? Todo mundo fechado. Eu falei, olha, irmãos, olha, eu sou uma pessoa que eu estou aqui não querendo estar aqui. Eu vim aqui blindado, eu vim aqui... o meu desejo não é estar aqui com os irmãos. Eu não desejei estar aqui com os irmãos. Porque geralmente quando fala encontro, né, a pessoa vai esperançoso, cheio de fé, né, porque até a Argentina, inclusive, que, né, você tem que ir com esse sentimento para poder lá o movimento ser até mais espiritual, elevado. Irmãos, e aí, para a glória de Deus, amados, ali o bispo anunciando o evangelho, e ali eu comecei a ser exposto os meus pecados pela exposição da palavra, eu apanhando de um lado, apanhando do outro. Irmãos, e ali Deus foi me colocando no meu lugar. Porque uma coisa que eu aprendi, irmãos, é que a maior disciplina que eu preciso, em primeiro lugar, aprender na minha vida é quando a palavra de Deus ela é pregada, então o meu pecado é exposto pela pregação da palavra. E eu falei com a minha esposa, eu disse, olha, Branca, é engraçado que eu sou uma pessoa, pastor, que sempre que eu participo ou sou uma pessoa pregando o evangelho, sempre sai com uma dúvida, alguma coisa de questionamento. E ali, nas pregações dos bispos, né, o que eu achei interessante é que não havia essas dúvidas depois do final da ministração. E uma coisa interessante, amados, é que eu tenho um soluço. Eu soluço 23 anos, aproximadamente. Todo dia eu soluço. E aí, irmãos, quando eu fui para o concílio, eu fui contrariado, pastor. Eu fui contrariado, eu fui murmurando no carro. Eu fui arrumar a mala para chegar lá às 6 horas da tarde, que era, na verdade, para estar aqui. Então, eu comecei a arrumar minha roupa, de tão animado que eu estava para ir. Tá? E aí, irmãos, parece que eu estava ali com um demônio agarrado. Né? Os irmãos se entendam como queiram, né? Irmãos, quando eu entrei naquele recinto, parecia que o diabo que estava me acompanhando, parece que isso é uma capa, irmão, em cima do carro da minha mente, naquele portão para dentro daquele recinto. Irmãos, para a glória de Deus, os 4 dias, eu não solucei. Aí os irmãos falaram assim, irmão, será que Deus curou e tudo? Eu falei, irmão, olha, eu sofri tanto que eu não acredito na cura dele não, mas parece que Deus está me dando um refrigério. Né? Porque, irmãos, quando você soluça todo dia, tem vezes que eu soluço 10 horas no dia, 13 horas. Às vezes eu estou no volante desse engarrafamento doido de Brasília, e aí o soluço vem, aquela coisa terrível, e às vezes tem que resolver uma coisa no telefone, eu não consigo. Né? E ali, irmãos, para a glória de Deus, 4 dias que eu estava naquele lugar, foram 4 dias sem soluço. Para mim já estava de bom tamanho, que eu não tinha fé para receber cura. Se alguém falar assim, irmão, você tem fé para ser curado? Eu falo, não tenho. Deus pode me curar através da sua fé, porque eu não tenho fé. Irmãos, eu estou desencorajando os irmãos. Tem aquelas propagandas na televisão. Se você tentar fazer isso na sua casa, não faça, não obedeça e não acompanhe esse exemplo. Tá? Então não acompanhe esse exemplo meu de desencorajamento. Então, irmãos, eu não tenho fé. Eu falei, irmãos, eu não tenho fé para ser curado. Se Deus me curar, vai ser pela fé dos irmãos lá do Recife, os irmãos que estão na intercessão por toda a parte do mundo, enfim. Mas eu não tenho fé para ser curado. Não tenho fé. Então, irmãos, os 4 dias, cada dia que eu levantava, eu falei, Deus, cadê o soluço?
dias como quem sonha. Porque os irmãos não sabem o quanto que o soluço é uma coisa terrível. Tem hora que é tanto a pressão do diafragma, quando chega às vezes no final do dia, eu fico às vezes cansado de tanto soluçar. Né? E ali eu acordava de manhã, cadê o soluço? Cadê o soluço, caramba? Aí é pronto, cadê o soluço? Aí, se não cadê o soluço, irmãos? Sabe, só aquilo ali pra mim já... Né, não foi para receber nada. E aí, irmãos, Deus ali foi tratando os meus pecados, Deus foi abatendo o meu orgulho, Deus foi quebrando a minha natureza carnal. Eu comecei ali, Deus começou a me restaurar a vida em comunidade, porque uma coisa muito bonita que eu achei ali, irmãos, foi eu ver um empresário que tinha um grande número de funcionários limpando o banheiro, para mim usar o banheiro. E ali pessoas de uma certa formação, fazendo todo aquele banquete para a gente. Então aquilo ali, Deus foi quebrando a minha natureza humana, carnal, sabe, os meus orgulhos. E ali, toda hora que eu, ali na frente, ministrar a palavra, ali os meus pecados estavam sendo colocados na minha face. Arrepende. E o soluço, pastor? Eu sem entender nada. Eu assim, cada momento, irmãos, aí, para a glória de Deus, a minha esposa, quando saiu, né? Marcelo, compra pelo menos as 2 camisas. Você vai ficar comigo lá esses dias? Compra pelo menos a camisa, não? Eu falei, não. Não. Se eu estiver exagerando aqui, ela pode mentir ali. Sabe, eu tentando desencorajar ela a não insistir com essa ideia que eu já consigo. Né? E aí, irmão, nós fomos, né, pela misericórdia de Deus. E aí, amados, os 4 dias, eu fiquei lá sem soluço. E no último dia, irmãos, para a glória de Deus, quando o pastor, o bispo trouxe aquela ministração dos sacramentos, a minha esposa entendendo ali o sacramento como um dos sacramentos, ela chega no bispo e fala, bispo, eu quero casar. Então eu faço o casamento. Agora. Irmãos, e aí, naquele momento, Deus ele foi tão perfeito, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, eu vi ali, no primeiro dia, foi falar do filme. Na hora que eu estava naquele casamento, e em todo o concílio, foi passado o filme da minha vida. Só que o primeiro filme que passou foi das coisas más. Mas aquele filme diante do altar, com o bispo ministrando o casamento, parece que Deus ali estava escrevendo uma nova história do Marcelo, onde o bispo estava como prefaciando esse livro de uma nova história. Irmãos, para terminar aqui e concluir com os irmãos. Naquele momento do casamento, sabe, a presença de Deus era algo tão marcante. Às vezes eu falava, irmão, estou sentindo a presença de Deus, mas era algo diferente, irmãos. Sabe, algo diferente. Quando eu falo presença de Deus, eu estou falando de poder de Deus. Eu estou falando de fogo que arde na alma. Quando eu falo desse fogo, não é algo que traz alegria, de júbilo, não. É algo que me traz arrependimento. Eu entendo presença de Deus para me prostrar diante da grandeza, a majestade desse Deus. Então naquele concílio ali, eu pude enxergar essa grandeza de Deus. E comecei a entender que a minha vida precisa voltar à vida de comunidade. E eu precisava sair daquele casulo, porque eu fiz um casulo, irmãos. A gente compramos 2 caixas de som lá no Recanto das Emas. Tenho lá uma potência. Eu tenho uma mesa de som de 6 canais. Alguns irmãos podem, às vezes, a uma hora, encontrar um doido gritando no meio da rua. Tá, irmãos? Na rua, eu sou uma pessoa que anuncia o evangelho na rua, no ônibus, no metrô, numa praça pública.
sempre ali trazendo alguns pontos do calvinismo. Eu declaro essa confissão do sino de dócil no meio da rua, falando a respeito desses assuntos. Então ali eu me travei, irmãos, eu me prendei de tal forma que eu não queria mais a vida de comunidade. Estava muito bom para mim, eu estava naquela cosmovisão de George Whitefield. Pregador do ar livre. Para mim estava muito bom ser um pregador do ar livre, somente rua, almas, vidas, estudo nas casas, estava muito bom. E aquela vida em comunidade para mim já era uma página virada na minha história. Irmãos, para concluir, o que Deus fez nesse casamento e todo esse concílio para minha vida foi algo que eu precisei reassumir agora uma nova postura de cristão. Eu falei, minha esposa, diante de toda essa situação, acho que no momento que o bispo ele começou a ministrar o casamento, desde o primeiro dia que eu vi a sua palestra, eu não sei se irmãos lembram aquela passagem de Elias e Eliseu, quando Elias lançou a capa sobre Eliseu e disse, segue-me. Naquele momento ali, irmãos, eu senti chamado de Deus. E a partir de agora eu quero congregar aqui com o pastor Ayrton. Se ele aceita, talvez uma pessoa que não tem fé, uma pessoa talvez que, humanamente falando, não acredita na força do seu braço, mas que conta com a ajuda dos irmãos e com a fé dos irmãos, porque eu agradeço a Deus por essa oportunidade, irmãos. Olha, irmã, quando eu saí do cursilho, quando eu saí para fora daquele portão que eu desci a estrada, peguei ali embaixo, sentindo ali água mineral e tudo. Aí quando eu me chegando na Candangolândia, depois que me deixou no Guará, né? Ali não, eu já vinha brincando com ele nisso. Já via. Irmãos, então ali eu pude ver. Aí os irmãos entendam como queiram, mas o que eu entendi do soluço? A presença de Deus foi tão grande naquele lugar, irmãos, que até a minha parte emocional, porque esse soluço tem parte fundo emocional, naquele momento eu fui tão impactado com a presença de Deus, que não teve espaço para o soluço. Só teve espaço para me sentir a presença de Deus, para que Deus tratasse os meus pecados. Porque eu confesso com os irmãos que para mim cursilho foi um tratamento dos meus pecados, da minha condição de pecado. E eu agradeço a Deus por isso. Paulinho, você vai ter que ser muito... Nós não vamos ter esse tempo todo hoje. Irmão, pelo menos agora, eu não estou mais irado com o soluço. Não. Outra coisa, pastor. Aí, na hora do casamento, apareceu roupa para mulher, camisa para você. E ainda fizeram ruim. Até o buquê apareceu. Sim, sabe? Irmãos, a gente poderia ouvir os testemunhos, foram muitos. Tanto o Paulinho e o Peter. Eu vou dar rápido, 5 minutos lá, Paulinho. É porque eu tenho que viajar. Chega aí. Peter, também 5 minutinhos. Só pra gente encerrar. Chega aí, Paulinho. Fala, autarquia. Caraca, eu nunca falei de frente de uma câmera, mais na igreja episcopal. Mas primeiramente quero agradecer a Deus, que foi permitir essa rica oportunidade na nossa vida, agradecer o pastor aí e todos os irmãos da igreja episcopal, que tem nos ajudado nessa caminhada. Assim, definir o concílio, eu mesmo não tenho palavra para explicar o que é aquilo, nem consegui achar no dicionário, mas é uma coisa que é impactante. Por que impactante? Porque até eu entrar no concílio, eu carreguei um conceito comigo que só teve uma pessoa que me amou nessa terra, que foi a minha mãe, que com 15 anos de idade que eu tinha, ela morreu de câncer de mama, e pra mim ninguém me amava mais. E eu, no enterro dela, eu só entendia que ela me amava, na hora do tava fechando o caixão, eu tive que chorar pra todo mundo pensar que eu não estava ali por chorar porque eu não amava ela, porque eu não era de chorar. E quando eu falava que eu não chorava, não era por causa do meu orgulho, é porque realmente a única pessoa que sabia que me amava, eu não chorei no enterro dela, então eu tive que fazer aquela cena de chorar porque eu não chorava, mas não é porque eu não amava ela,
E assim, quando eu entrei no cursilho, logo assim, as primeiras coisas que eu fui me encontrando, como chegando perto de Deus e percebendo tanto que eu era pecador, e aquilo já foi mexendo com o meu coração, que eu já fui chorando. E assim, agradeço muito tudo que Deus fez em nossas vidas, né? E o quarto dia para mim hoje tem sido assim, bem legal, apesar de que foi difícil. E hoje eu estava até pensando que eu queria que tivesse uma pessoa aqui também escutando isso, né? E participando desse quarto dia, mas infelizmente as circunstâncias da vida não foi possível ela estar aqui, né? Então o quarto dia foi difícil, que o pastor aí falou que vai ser difícil, mas o importante é que a gente aprendeu ali, à medida que Deus nos tocou, é a medida que a gente tem, a cada dia deve aprender e compartilhar isso com os irmãos, né? Porque ali o concílio é uma coisa simples, mas que impacta a vida das nossas vidas, porque pessoas ali que com tanta faculdade, com tanto conhecimento, com bem material, mas ali elas eram tão simples apenas para me servir. E ali foi isso que me moveu e me impactou e hoje eu agradeço a Deus por essa força que eu recebi ali no concílio, não só pela força espiritual que vem de Deus, mas pela força também de cada pessoa, de cada uma pessoa que a gente fez amizade ali. E hoje eu agradeço porque o quarto dia para mim tem sido difícil, mas com a fé em Cristo a gente há de superar a dificuldade, a barreira, porque Ele que não dá esse apoio. E contando só um milagre que... mas essa parte também é brincadeira, mas foi um milagre. O André falou, se esse concílio mudar mesmo a tua vida e mudar a vida do Alex, ele vai te dar o número de telefone. E na segunda-feira eu fui lá no Alex e ele já me deu o número de celular. Como o meu nome foi citado, eu tenho direito de defesa. Eu não tenho o número do meu telefone. O Carlão tá lá atrás de prova. Uma relação com o número do telefone. Quadrante lá. Sumiu. Beto, tem outro que vai viajar que tá agoniado achando que vai perder o avião. Calma, irmão. Tá no horário. Calma. Conta a bênção, irmão. Conta a benção, né? Eu vim há uns dias, os irmãos aqui da faculdade já tinham me acompanhado, que eu também estava nessa, né? Dificuldade lá na igreja, até o dia que eu fui, o pastor depois de uma conversa, me convidou a procurar outra igreja, né? Aí na hora eu olhei para ele e falei assim, olha pastor, o Espírito Santo está falando que não é para fazer isso agora não, então eu só vou fazer quando o Espírito Santo falar. Ele foi embora, eu fui embora trabalhar, mas aquilo ficou. E um dia o pastor Ayrton postou no Facebook um comentário e falou e tal, peguei aquilo, joguei pro outro. Nem sei por que eu joguei pro outro, porque eu não estava enxergando direito. Eu vou colar aqui. Quando eu comecei a ler aquilo, eu falei, que tanto de bobagem que ele está falando. Não tem nada. E fui assim. Como eu trabalho muito com processo de prestação de conta, eu fui igual no parecer, né? E tem um, tem dois. Colei e mandei. Se fosse lindo, eu não tinha mandado. Aí ele manda uma resposta. Vamos conversar pessoalmente. E eu vim. Marcamos na terça-feira, cheguei na terça-feira e falei, e aí, abre o coração. 1h30 depois ele falou assim, olha, o cursinho, normalmente eu indico para depois que você começou a fazer um trabalho comigo, mas vá no próximo. Eu entrei no carro ali e falei, Senhor, o negócio tá feio. Falei, moço, o trem tá feio mesmo. Aí falei assim, já começar a resolver umas coisas, liguei pro pastor, fui lá, entreguei minha credencial, me desliguei da igreja e falei, como minha vida ultimamente está na mão de Deus. Então eu não estava conseguindo orar, não estava conseguindo nada. Eu simplesmente falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos. O relógio toca 3 horas da manhã, não vai. E naquela situação, quando foi na terça, e falei, quando eu saí daqui, eu falei, se for possível, eu não vou levantar um dedo. Tudo vai ter que acontecer se for da vontade de Deus. Quando eu saí daqui, resolvi esse problema. Quando foi na quarta-feira de manhã, uma amiga me liga e fala, vamos tomar café? Eu falei, vamos. Aí vamos tomar café, quem chega? O pastor Cleiton. E a esposa dele, a Virgínia.
E eu já tinha, assim, jogado um verde na Virgínia para ficar com a minha filha no final de semana do cursinho. E a Virgínia, uma vez ela falou, não dá, que não sei o quê. Eu falei, cara, agora não tem nem pra onde correr, né? Pagando eu não estava conseguindo alguém para ficar. Quando cheguei na quarta-feira de manhã, eu fui tomar café, a gente estava tomando café. Chega a Virgínia e o Cleiton. Eu falei, ó, conversei ontem com a Ayrton e tal. O Ayrton falou para eu ir lá no cursinho. Falou, se tiver que ficar com a Cléo, eu fico. Eu digo, minha irmã é de Deus, né? Você é de Deus. Aí eu já brinquei com ela, falei, é de Deus. Ela falou, o que foi? Eu falei, aí vim, falei, vou fazer. Não aparecia ficha de jeito nenhum. Aí apareceu uma ficha aqui na aula de sábado, peguei a ficha. Falei, agora não vai fazer força nem para pagar. Aí preenchi a ficha, daqui a pouco o Ricardo vinha e falou assim, você não vai pagar o cursinho, não? Eu falei, não, eu vou. Aí fiquei a semana, o resto da semana, enrolando. Mas conversando com a minha filha. Minha filha, ó, papai vai assim, 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 você vai ficar na casa. Porque eu também não queria, né? Queria que ela falasse, não, papai, vai não. Quinta-feira, tirei folga para arrumar as coisas, 6 horas, 6h30, não tinha arrumado nada. Tinha arrumado minha mala e a dela. Fui arrumar a casa, limpar a casa, mas nada de mexer. Quando foi na hora, como eu tinha que deixar ela na casa do pastor Clay, que ele ia ser consagrado pastor naquele dia, tudo combinado é que eu já levasse ela pronta. Falei, minha irmã, essa menina se vestiu que eu nunca vi. Rapidinho ela estava pronta. Deixei lá no Cleiton, peguei o carro, aí ligo pro Ricardo. E aí, Ricardo, tem janta aí, não sei o quê? Tem! Eu falei, pô, não vai dar nem pra enrolar nos girafas lá do... E subi assim, imagina, só samambaia lá, eu acho que eu demorei umas 2 horas. Eu fui o último a chegar. Quase 9 horas. Ainda parei lá na esquina, digo, eu não entro, até entrei. Quando eu entrei, eu peguei e falei assim, não, eu tô aqui. Se não der nada, eu tô de folga. Eu vou curtir esse fim de semana. Vou curtir o fim de semana. Aí Deus coloca quem do meu lado? Marcelão, no meu quarto, e pastor Lídio de Araraquara. Imagina os cabos. Os 3 mais arrebentados que tinha lá era nós. Rapaz, era um tal de que segurava no outro segurava no outro, um tava ruim, baixinho. E foi assim os 4 dias, né? Os 4 dias, os 3, um apoiando o outro. Chegamos à noite no quarto, Marcelo, o que eu tô fazendo aqui? Então eu falei assim, tem que ir. Eu falar, ele resmungava comigo, meu irmão, estou no paraíso. Porque eu tenho que fazer a comida lá em casa, que tem na mão. Café à vontade. Né? Eu falei, então tá beleza. Aí quando descobriram que eu queria sentar no canto, que era para de vez em quando fugir, me colocaram no meio, né? Eu falei, tá bom, então vamos participar do negócio. Aí começou. Vem de um lado, vem do outro, vem lá. Quanto à questão das palestras relacionadas à teologia, não mexia muito comigo. E eu brincava, isso aí a gente tem na Sevilha. Mas quando vinham os testemunhos pessoais, não dá. Então, olha aquele pastor no domingo de manhã, ele contando a história da filha, eu só sabia chorar. Então, foi complicado. O meu 4º dia já aconteceu lá mesmo. O meu 4º dia eu fui assim, 6h30, quando eu entro no quarto, que eu pego o telefone, a abençoada tinha ligado. Aí eu olhei pro Marcelo, ia chorar, o Marcelo falou assim, deixa quieto, mexe com isso não, joga o telefone aí. Falei, tá bom, mas assim, já me senti mais tranquilo em relação àquela situação que eu não conseguia administrar com muita facilidade até então. E aí, mas o que mexeu muito comigo, que foi uma coisa que eu fui buscar. Já há algum tempo, né, desde 86, quando eu ia ser padre, Deus já me chamava para o pastorado.
E uma das coisas de eu ter vindo para a CEBI foi para confirmar esse chamado. E uma das coisas que eu me propus com Deus lá no cursilho era o seguinte: se eu tenho um chamado, tu vai falar comigo nesse fim de semana. E eu não quero recado. Você não vai mandar recado. Porque a gente que vem de igreja pentecostal, meu irmão, já apanhou muito com esse tal de recado, viu? Meu pai do céu, deixa quieto. Agora, domingo de manhã, quando o pessoal veio cantando aquela música, foi complicado. Porque se você pegar a letra da música, nossa, eu na hora, eu não entendi a letra. Eu entrei num êxtase tão grande que a única coisa que eu tinha vontade de fazer era de deitar. Quem vem da igreja católica, não sei se na episcopal é assim, mas a consagração do sacerdote da igreja católica é deitado. Você deita como forma de dizer, eu estou aqui assim, e a única vontade que eu tinha naquele momento era deitar. Falar, Senhor, faz o que você quiser da minha vida daqui para frente. E depois é que eu aquilo só vinha uma melodia, né? Só vinha a melodia da letra. Depois é que eu cheguei no quarto, sentei, peguei, aí eu descobri qual era do livro. Quando eu fui ler, eu comecei a chorar. Falei, cara, a história da minha vida está aqui. É isso aqui que estava me agoniando, entendeu? Tava me agoniando. Então, assim, eu fui lá na internet, baixei a música, né? Imagina, né, que eu passo o dia inteiro lá no serviço escutando, aí começo a chorar, o povo pergunta por que eu estou chorando. Eu digo, deixa quieto, é os processos que estão aqui no meu armário, entendeu? Aí entro no carro, entendeu? Aí começo a escutar, aí vinha vindo pra cá, botei a minha filha, pai, pelo amor de Deus, tira essa música, muda de música. Mas estou muito contente, porque consigo, já assim, desde segunda-feira de madrugada, que eu já comecei num propósito de 21 dias, 3 horas da manhã, não precisa nem tocar o relógio, entendeu? De uma maneira ou de outra eu acordo, e tentando retomar minha vida, retomar uns sonhos, uma série de coisas que eu fui deixando para trás. Amém. Agora, a minha definição de lá é terapia do amor. Inclusive, até uma pessoa chegou para mim e falou alguma coisa assim, mas vocês que vieram lá da CEBI, vocês ficam discutindo muita teologia. Aí eu falei para ele, irmão, só faz uma coisa, dá amor para nós. Aí ele olhou para mim e falou assim, amor? Eu falei, só dá amor para nós. Que teologia a gente já tem lá na CEBI, dá só amor para nós. Ele falou, é só amor que vocês querem? Eu falei, Eu acho que aí eles entenderam o recado e foi o resultado dessa bênção que a gente está vivendo aqui hoje. Amém. Só vamos encerrar com a motivação, né? Vamos procurar trabalhar aí. Alguns ficaram responsáveis pelas decúrias. Vamos fazer as decúrias um clima simples, de amor, de partilha, mesmo porque essas decúrias são muito simples, né? E é aí que Deus nos pega, nos derruba e nos dá algumas burdoadas, né, Marcelo? E fortes até, né? Então vamos pensar nisso, vamos colocar o coração nisso. Ontem à noite eu falava com o arcebispo, ele dizia, conclame o pessoal a colocar o coração nesse ministério. Então eu estou conclamando agora, vamos colocar o coração nesse ministério, a alma, a vida, dá tudo de si, porque não é só um simples ministério, mas é a nossa vocação, é o nosso chamado, independente de ser nesse lugar específico. Então vamos fazer isso, eu convido todos a ficarem de pé, né? Vamos manter o contato, vamos pegar as mãos uns dos outros e vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recomendo e suplico a todos orações já para o próximo cursilho. Aqui vai ser montada uma equipe de secretariado, né? Porque o pessoal de Recife praticamente já está entregando isso aos poucos, né? O pessoal está sentindo isso, então nós vamos ter que trabalhar. Então recomendo os nossos pedidos a vocês todos, para que façamos isso e vamos pedir a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide, na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Saudemos uns aos outros com o abraço da paz, a paz de Jesus.